Mas eu era melhor. Só nunca tive chance de provar. Que fofo! Fala galera, Jota aqui e nesse vídeo nós vamos falar sobre Creed 3, filme que está estreando hoje aí. Nós fomos convidados para a sessão de cabine. Vamos falar sobre ele sem spoiler, ok? Esse filme já carrega uma longa franquia, né, trazendo o histórico de todos os filmes de rock. E a gente tinha ali figuras permanentes ali, como o próprio Rock. Então, assim, um filme estabelecido no universo de rock. E o filme sempre contou com a presença do Sylvester Stallone. Esse filme, Creed 3, ele traz então mudanças significativas. Primeiro, é o primeiro filme, se a gente considerar uma franquia única, é o primeiro filme sem a presença do Rock. Segundo, conta com a estreia do próprio Michael B. Jordan como diretor. Então era um filme que tinha muitas perguntas a serem respondidas e uma das principais perguntas é: Creed conseguiria seguir por conta própria, pelas próprias pernas, sem a sombra do Sylvester Stallone? Vamos responder sobre isso, falar sobre o que eu gostei, o que eu não gostei e trazer algumas outras informações sobre esse filme já. Mas antes queria pedir só para você se inscrever no canal se não for inscrito e já deixar aquela curtida no vídeo que ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdo. Mas vamos lá falar sobre Creed 3. Eu passei os últimos 7 anos da minha vida realizando os meus maiores sonhos. A Bianca, o Rock, o meu pai. Eu devo tudo a eles. Falando um pouquinho sobre a parte técnica do filme, a gente tem algumas mudanças significativas. Então a gente tinha, por exemplo, o Ryan Coogler, que foi o diretor do primeiro filme. Ele agora entra como produtor nesse terceiro filme. Mas a grande mudança, de fato, é a estreia de Michael B. Jordan como diretor. A grande novidade desse filme. E essa era uma curiosidade enorme, como ele seria como diretor. A gente já viu que ele segura muito bem como ator, um excelente ator. Carregou mesmo uma franquia, juntamente ali ao lado de Sylvester Stallone. E agora como diretor, como ele seria? Pode-se dizer que a direção dele foi uma excelente estreia. A gente viu, interessante nesse filme, como esse filme se relacionaria com os outros filmes. Sem o Sylvester Stallone, o que ele deixaria da franquia original e o que ele carregaria com a nova direção do Michael B. Jordan. E o interessante é que o Michael B. Jordan trouxe elementos da franquia original, desde Rock. A gente viu que tinha elementos persistentes, né, na fotografia, na tomada das cenas, principalmente nas lutas, sempre com muito cuidado. A gente vê que ele realmente trouxe isso, manteve a fotografia de alto padrão, de alto nível, né? As cenas de luta são incríveis, principalmente vistas em IMAX. Super recomendo, porque as lutas foram filmadas com a câmera IMAX, né? Então assista. E ele teve um cuidado de trazer essas referências que a gente olha e vê a alma de Rock nesse filme. A gente vê a alma de Creed nesse filme. Então ele continua carregando a mesma força que carregava nos filmes anteriores. A gente viu isso na fotografia, a gente viu isso nas lutas e até mesmo na história. Ela segue aí o arco. História que continua sendo escrita pelo próprio Ryan Coogler, que a gente mencionou aqui. Ele era o diretor lá no primeiro filme, agora está na produção, mas também é o roteirista desse filme. E ele foi o roteirista do primeiro, do segundo e agora do terceiro. Isso ajuda a manter essa linha narrativa coesa, constante, relacionando, então, ligando essa franquia. Então o que o Michael B. Jordan trouxe de novo na sua direção? E aí a gente pode falar sobre o que seria, vamos dizer, uma atualização no formato de direção desse filme. Já foi dito aí em vários lugares que o Michael B. Jordan é um grande fã de anime e ele teve como uma das inspirações os próprios animes para construir a direção desse filme. E isso fica muito evidente em vários momentos, em várias cenas, como, só para citar alguns exemplos, o close bem no rosto, bem nos olhos, um close fechadinho, a câmera fechadinha nos olhos dos personagens se encarando, isso é muito anime. Também as cenas de treinamento, as cenas de luta, como por exemplo os golpes em câmera lenta. Eu não posso aqui dar muito spoiler,
mas tem alguns momentos em que, aliás, não posso dar spoiler nenhum, mas tem alguns momentos em que o Michael B. Jordan, ele encara o seu oponente, e a gente vê muito do anime ali, a questão de você enxergar o ponto fraco, a câmera lenta, o jogo de corte, tem muito de anime. Até o momento clássico dele treinando e socando a árvore que tem no trailer, né? Ele socando a árvore, isso é muito anime. Então é muito legal ele ver trazendo essas referências que funcionam nesse filme. Apesar disso, tem algumas mudanças conceituais que o filme traz, tomando algumas liberdades criativas que eu vou confessar não me agradaram muito. Em alguns momentos a direção traz uma mudança brusca na narrativa da cena, trazendo um elemento diferente, mais simbólico, quem assistiu o filme vai entender, e que muda completamente, muda o cenário para trazer uma simbologia daquela cena, que é interessante, é legal, mas quebra um pouco da narrativa, e isso me trouxe um pouquinho de incômodo. Isso é muito comum nos animes, mas eu acho que em live action, pra mim, pelo menos, não funcionou muito. Me tirou um pouquinho da realidade do filme. As lutas são primorosas, a gente sente cada impacto como se tivesse realmente de frente pro ringue. E isso é muito legal. O cuidado com o som, com a edição de som, em cada golpe, em cada detalhe, isso realmente traz muita verdade ao filme e torna o filme uma obra de arte à parte. Então posso dizer que com esses pequenos incômodos, como um roteiro que poderia ser um pouco mais trabalhado, de repente um pouco mais aprofundado em questões interessantes que trazem ali, como o relacionamento dele com a filha, o relacionamento familiar, são abordados um pouco na superfície para dar mais espaço para a luta e para o relacionamento dos dois, o protagonismo e o antagonismo, não tem espaço para trabalhar então muito dessas questões que são trabalhadas nos últimos filmes do Rock muito bem. Com exceção desse detalhe e com exceção dessas liberdades criativas que o filme se dá em trazer muito do anime e quebrar um pouco da narrativa, que coisas que não me agradaram tanto, mas fora isso, é um filme que realmente incrível, que manteve o nível e no final das contas eu gostei muito do resultado final. Super indico, assista no cinema porque é um grande filme e realmente o Michael B. Jordan se provou um excelente diretor e a franquia se provou com muito gás ainda para continuar. Esses foram os meus comentários sobre esse filme, quero agradecer a todos por assistirem até aqui, fica ligado nos próximos vídeos que vão sair, até a próxima e valeu! Você tem que esquecer o medo, esquecer a culpa. Esquece tudo o que passou e aceita o que vem. Feel those chains are breaking, yeah. I fear God, I don't fear death. I see those stripes and take a step.